Hoje nós vamos falar sobre o julgamento do STF acerca da questão da revista íntima de visitantes de presos na cadeia. Esse julgamento foi encerrado essa semana, nessa quarta-feira, e a gente já tinha aqui no canal reagido a uma parte desse debate. Eu já tinha reagido a um debate que teve há um mês, mais ou menos, em que a gente viu principalmente o entendimento do ministro relator, que estava defendendo que revista íntima seria sinônimo de revista vexatória, e o entendimento do ministro Alexandre de Moraes estava defendendo que a revista íntima não pode ser considerada sinônimo de revista vexatória, que se ela for feita da forma mais correta possível, humana, por uma pessoa do mesmo sexo, por um médico de preferência, ela seria um meio de prova possível e imprescindível até, principalmente trazendo dados do número de apreensões que são feitas nessas revistas. Então, o julgamento tinha parado nessa discussão e foi retomado e encerrado nessa quarta-feira. A gente vai ver então qual foi a definição do STF. Será que a revista íntima foi considerada inadmissível, um meio de prova ilícito? Ou será que o STF entendeu que a revista íntima é possível? Ou será que acabou não definindo nada? Porque ficou lá num meio termo e é até um ponto que eu vou querer trazer também na nossa análise para reflexão. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP e doutoranda pela FADISP. E aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, que como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Bom, antes de a gente começar aqui a reagir, então, ao que os ministros estão debatendo e ao resultado dessa discussão dessa quarta-feira. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas para que elas também se inscrevam e a gente continue crescendo cada vez mais essa comunidade. O seu like, o seu comentário no vídeo, a sua inscrição e o compartilhamento desse vídeo me ajudam muito. Então eu agradeço quem puder fazer isso, porque realmente ajuda bastante. Bom, então vamos ao que interessa. Eu não assisti ainda esse debate, eu vou assistir agora pela primeira vez, então vou reagir pela primeira vez também. Lógico, eu acho que vai seguir um pouco nos termos do que já tinha sido discutido no debate anterior, que eu já analisei por aqui, que eu já reagi por aqui. Então se você não assistiu esse primeiro debate que eu já analisei, que nem foi o primeiro, já era uma continuidade de outros que já tinham tido, não deixe de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima e vou deixar também na descrição, porque vai fazer você entender muito melhor qual que é toda essa discussão, o que cada ministro estava defendendo, quais eram os argumentos, porque hoje eles vão retomar daquele ponto que eles terminaram, tá? E, bom, eu vou assistir então tudo, talvez depois eu corte algumas partes se ficar muito longo e se alguma parte ficar repetitiva, mas eu acho que nem foi tanto tempo de julgamento, ó, parece que uma meia hora. Então talvez tenha umas partes que vale a pena cortar, mas a princípio a gente vai assistir tudo junto e eu vou reagir então pela primeira vez a essa discussão e dar minha opinião no final também sobre o resultado desse julgamento. Então vamos lá. Tema 998 da repercussão geral, que trata da controvérsia relativa à ilicitude da prova obtida em revista íntima de visitante em estabelecimento prisional por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem. Mas hoje, mais cedo, chegamos a uma decisão percúria sobre essa matéria, portanto, uma decisão que congrega a posição de todos os tribunais. É uma situação de todos os tribunais, de todos os membros do tribunal. É uma hipótese relativamente nova que temos trabalhado aqui no Supremo em alguns casos em que o relator propõe um início de solução e depois, em conversas, às vezes públicas e eventualmente internas, nós produzimos um voto que é de autoria coletiva e não apenas de um relator acompanhado ou não pelos demais ministros. É uma situação relativamente nova que adotamos em relação a este caso e estamos igualmente trabalhando para adotar em relação ao caso que será decidido amanhã, também complexo, que envolve a questão da segurança pública no Rio de Janeiro e a letalidade da polícia nas comunidades. É interessante a gente entender essa forma de julgamento, porque ela é interessante na medida em que a gente não tem
ministros de forma individual e subjetiva querendo fazer prevalecer o seu entendimento. Então, num voto conjunto, não tem lá qual que é a opinião de cada um. Eu não sei como eles vão colocar isso no acórdão final, mas o interessante seria não colocar qual que é a opinião de cada ministro separadamente. Porque aí mostra que eles estão realmente falando em nome da corte. E não fica com, eventualmente, uma pressão de, tal ministro tem que julgar dessa forma, porque não sei o que, não sei o que lá. Não, fica uma questão bem mais em nome da corte mesmo. A gente está representando o STF, esse órgão jurisdicional, e é em nome do STF que a gente julga, e não de acordo com as nossas opiniões subjetivas. A gente tem que entender todo o histórico de julgamento do STF acerca dessa questão, e mesmo que eu individualmente tenha uma opinião diferente, eu vou votar de acordo com a forma com que a jurisprudência continue uniforme, continue coesa, porque eu falo muito da contradição que a gente vê em certas decisões, em certos julgamentos, como a gente também vê uma mudança de entendimento do STF, do STJ e até dos tribunais locais sobre questões que há 5 anos eram julgadas de uma forma, passa esse tempo, muda o entendimento. A gente falou recentemente aqui no canal até da questão do foro privilegiado. Então isso acontece muito, e se a gente não tem um julgamento individual, né, que cada ministro vai lá e fala o seu voto, mas eles chegam num acordo e não fica disponibilizado naquele documento final que é o acórdão, não fica falando, tal ministro foi desse jeito, tal ministro foi do outro, não. Os ministros chegaram neste acordo. E aí tem lá toda a fundamentação e o resultado, porque o mais importante, como eu sempre falo também, não é só o resultado do caso concreto que foi utilizado como paradigma para formar o precedente, mas é principalmente a fundamentação, de onde a gente pode tirar a razão fundamental de decidir, a ratio decidendi, que vai ser aplicada depois em casos futuros que sejam idênticos ou semelhantes. Nós estamos aqui discutindo, para quem esteja acompanhando e não tenha visto as sessões anteriores, a questão da visitação em presídios, por esposas, por parentes, por filhos, e que evidentemente têm o direito à visitação, mas o poder público também tem a necessidade de impedir que nessas visitas, escamoteadamente, entrem armas, entrem drogas, entrem quaisquer utensílios ou substâncias que sejam ilegais ou que coloquem em risco a integridade das pessoas dentro do sistema penitenciário. Portanto, é uma questão delicada, porque é preciso preservar a dignidade das pessoas que estão dentro do sistema e também fora, né? Porque a população que está fora da cadeia também fica refém, muitas vezes, do crime organizado, que recebe tudo isso dentro da cadeia por meio, às vezes, das visitas de familiares, enfim, e continuam cometendo crimes de dentro da cadeia e aplicando os golpes que a gente tanto conhece, né? Que a gente tem que diariamente ficar bem atento para não cair em nenhum golpe. Visitando e, ao mesmo tempo, é preciso preservar a segurança de quem está dentro do presídio. Portanto, nós estamos enfrentando a situação do que é possível nas revistas que se fazem às pessoas que visitam, revistas íntimas, e que nós estamos aqui, como se verá, declarando que não podem ser vexatórias. Portanto, passo à leitura das teses que todos os presentes ajustaram. 1. Em visitas sociais. Aparentemente, então, eles não vão nem debater muito o julgamento, eles já vieram só com a tese. Então, nosso vídeo de hoje, a gente não vai conseguir analisar toda a fundamentação, a gente vai analisar essa tese, que eu já vi que é bem longa, e isso eu já acho algo que não é o ideal para teses dos tribunais superiores. E então a gente vai ter que depois ver como que vai sair esse acórdão para ver quais foram os fundamentos que foram utilizados, inclusive para julgar o caso concreto, porque até vou recordar aqui antes de falar sobre isso, pelo que eu entendi, eles estão, na verdade, negando provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público, que queria condenar uma pessoa que nessa revista íntima, encontraram, acho que 96 gramas de maconha, mais ou menos, e ela tinha sido, então, acusada, e ela tinha sido, se eu não me engano, condenada por esse crime, mas ela teve a condenação depois anulada, porque se entendeu que a prova seria ilícita, porque foi obtida por meio da revista íntima, que seria um meio de prova ilícito. Então, no caso concreto, pelo que eu entendi, eles reconheceram que a revista íntima foi realmente um meio de prova ilícito. Vamos ver a tese, então, que eu já li, e a gente vai agora reagir, então, a essa tese. Sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é inadmissível a revista íntima vexatória, com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação.
A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos... Aqui a gente já tem um problema, porque fala o seguinte: é proibida a revista íntima vexatória. Só que no julgamento anterior eles estavam falando, né, o relator falava que revista íntima seria sinônimo de revista vexatória. Agora, então, se é uma revista íntima vexatória, é diferente de só uma revista íntima, se a gente for interpretar só essa tese, né? E aí, além de falar que é proibida a revista íntima vexatória, fala com o objetivo de humilhar. Lógico que é um absurdo fazer uma revista íntima buscando humilhar qualquer pessoa. Ela tem que ser feita de uma forma humana, por uma pessoa que tem toda a técnica para fazer isso, do mesmo sexo, então óbvio que não pode ser com esse fim. E como que a gente analisa quando que uma revista íntima foi feita com esse fim? Como que a gente fiscaliza isso? A gente tem que ter um meio de fiscalizar isso, então, porque dessa forma fica, tá, como que a gente analisa no caso concreto? E o outro ponto já coloca uma ressalva, mas dependendo de outras decisões, em casos concretos, vai ser possível. Salvo decisões em casos concretos, tá, então tá definindo uma tese, mas basicamente dizendo que ainda vai depender de cada caso concreto. Então, para que formar um precedente? Se realmente é uma circunstância muito específica. Vamos continuar analisando. Prospectivos a partir da publicação da ata do julgamento. 2. A autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias e comportamentos suspeitos. 3. Confere-se o prazo de 20... Também tem que ver na prática como vai ser, né? Imagina, podem começar a falar, olha, tem suspeita sempre, então a gente vai começar a impedir a visita. Aí uma pessoa que for impedida de visitar um parente vai sentir que ela teve um direito lesado e aí vai entrar com uma ação contra o Estado e vai chegar um novo caso lá no STF para formar um precedente sobre a possibilidade ou não de impedir a visita. Então a gente acaba às vezes entrando numa bola de neve, quando as teses dos precedentes querem definir muitas coisas. Por isso que eu sempre falo, a tese do precedente ela não devia ser o mais importante do precedente. E não é por ela que a gente tem que analisar o precedente, a gente tem que analisar o precedente pela fundamentação. Só que não é tanto essa cultura que a gente tem no Brasil, justamente por se tratar de um país de tradição civil law. Só que a questão de a gente ter enunciados normativos, isso decorre de leis escritas, do legislativo. O judiciário ele vai interpretar essas leis à luz de casos concretos. Por isso que para formar um precedente, devia sempre ser com base nos fatos do caso concreto que está sendo utilizado como paradigma, para que o julgamento daquele caso e a fundamentação que levou aquele julgamento, então se forme o precedente. Entende? É um outro caminho. Então, acho que a gente acaba, às vezes, invertendo. Isso é uma questão realmente da nossa cultura de ter uma tradição civil law. E essas teses muito grandes acabam trazendo vários enunciados que essa é a grande crítica que eu faço quando a gente analisa os precedentes por meio de teses e forma precedente por meio de teses. Porque esses enunciados, eles podem também ser interpretados de forma diferente por cada pessoa. Da mesma forma que a lei escrita gera divergência jurisprudencial, as teses que também acabam sendo enunciadas também podem ser objeto de divergência jurisprudencial. E aí, em vez de trazer segurança jurídica e igualdade, que é também um dos objetivos dos precedentes judiciais, acaba tendo, infelizmente, o efeito oposto. 24 meses a contar da data deste julgamento para a aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais. 4. Fica determinado... Acho que ninguém nega que é importante ter equipamentos nas cadeias. Isso vai facilitar muito a fiscalização de objetos para que objetos não entrem na cadeia de forma ilícita, né? Objetos ilícitos não entrem na cadeia. E não só por visitantes, mas por qualquer pessoa que entra na cadeia. Então, isso é importante.
Só que é uma questão também que envolve orçamento, e é complicado, né? Vamos definir um prazo para que isso seja fornecido, mas é uma questão bem complicada, porque a gente também entra na mesma discussão quando a gente fala de fornecimento de medicamentos pelo Estado, é tudo uma questão de orçamento. Então, eu gosto muito até de um entendimento do professor Renan, lá da FADISP, do doutorado, que ele fala, seria preciso até um trabalho mais cooperativo por parte de todos os poderes, para conseguir ver o que é viável. Em vez do judiciário, por exemplo, impor um prazo específico de 24 meses para cumprimento, vamos analisar o que é viável, como que a gente pode planejar isso daqui. Enfim, são temas bem complexos quando a gente entra nessa questão que envolve também o orçamento público. Ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição ou locação e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais em conformidade com a sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas, sem interferir na autonomia dos entes federativos e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária no país. 5. Devem os entes federados, tanto os estados, eventualmente a União, no âmbito de suas atribuições, garantir que a aquisição ou locação de scanners corporais para as unidades prisionais esteja contemplada no respectivo planejamento administrativo e orçamento, com total prioridade na aplicação dos recursos. 6. Excepcionalmente, na impossibilidade ou inefetividade de utilização do scanner corporal, esteira de raio-x, portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais, diante de indícios objetivos e robustos de suspeita, deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante, vedada em qualquer circunstância a execução da revista como forma de humilhação e de exposição vexatória. Deve ser realizada em local adequado, exclusivo para tal verificação e apenas em pessoas maiores, que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero do visitante, preferencialmente por profissionais de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. O Fala também, então faz essa ressalva, olha, se o equipamento tá quebrado e não pode utilizar, como que faz? A gente vai impedir a visita? Aí tá falando que nesse caso pode exigir a revista íntima e a pessoa pode se recusar. Ela não é obrigada a passar por isso. Então a pessoa eventualmente não quer passar por isso, ela recusa, vai embora. Ou a pessoa até é alguém que sabe que se ela passar pela revista íntima vai encontrar algum objeto, ela pode ir embora pra não ser pega em flagrante, né? Então é basicamente o que na verdade eu achava que devia ser o entendimento. Em caso de suspeita, a pessoa teria que passar pela revista íntima, se não tiver realmente o equipamento, ou se o equipamento estiver quebrado, e ela pode recusar, ela pode falar, não, então eu vou embora, e aí a visita não acontece. Excesso ou abuso da realização da revista íntima acarretarão responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado e ilicitude de eventual prova obtida. Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá, de forma fundamentada e por escrito, impedir a realização da visita. Esse é um ponto muito importante que ficou consignado. Portanto, se houver fundamento razoável de suspeita que imponha a necessidade da revista íntima, ela só vai ser realizada com o consentimento. Isso é mais um ponto também subjetivo, né? Se tiver um fundamento robusto. O que é um fundamento robusto para falar que tem a necessidade de revista íntima? São muitos pontos subjetivos, muitos conceitos vagos dentro dessa tese. Por isso que, de novo, eu falo da dificuldade em aplicar essas teses. A gente não pode só olhar para essas teses, a gente tem que ver principalmente os fundamentos. E essas teses que às vezes acabam saindo muito do que está no caso concreto. O que estava no caso concreto? Uma pessoa, ela foi pega com 96 gramas, acho que era isso, de maconha, numa revista íntima. Essa revista íntima que ela fez, como que ela foi essa revista íntima? Como que essa revista íntima aconteceu? A revista íntima feita dessa forma que essa pessoa passou, ela é ilícita? Ela é vexatória? Ou essa forma foi a forma correta? Porque aí, com base nisso, já se pode verificar, bom, se nesse caso a gente entendeu que foi vexatória, a gente já definiu que para sempre que acontecer algo desse jeito, a prova vai ser ilícita.
Mas aí continua sendo permitido a revista íntima, não é que está proibindo totalmente, mas já se reconheceu por meio de um precedente que a revista íntima, como foi feita nesse caso concreto, não foi válida. E foi considerado um meio de prova ilícito. E a prova obtida por meio dessa revista íntima dessa forma é uma prova ilícita. Mas e outras formas de revista íntima que sejam feitas adequadamente? Então, o primeiro enunciado dessa tese falava que, a princípio, é inadmissível. Mas se não. Mas aí existe até uma contradição, né? É inadmissível, mas pode. É inadmissível, mas depende do caso. Então, por isso que eu falei até no começo do vídeo, será que, na verdade, decidiu ter um meio termo, ou não decidiu nada se é ilícito ou se não é? Porque me parece que acaba chovendo no molhado, né? Com todo respeito, eu não acho que houve uma definição que vai mudar muito na prática, continua sendo muito subjetivo. O que acho que pode acontecer é que depois desse julgamento, os funcionários na prisão fiquem com mais receio de fazer revista íntima, porque até podem ser acusados de ter feito uma revista íntima que foi da forma que é feita, que dá para ser feita da melhor forma possível, e ainda serem acusados de terem humilhado a pessoa e responderem por isso, como foi falado também na tese. Acho que isso que pode ter como consequência desse julgamento. Do visitante. Mas a negativa de consentimento também pode resultar na proibição da visita. O procedimento, por último, de revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência que não possa emitir consentimento válido será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada. Essa é, portanto, a posição. Essa questão da revista invertida, eu acho que, na verdade, devia acontecer sempre, né? Não só quando a pessoa que visitou e que é uma criança e, portanto, não pode passar por uma revista íntima. E aí, então, o preso que essa criança visitou, que vai ter a revista íntima logo após a visita, por que só quando é criança? Porque, então, em vez de fazer a pessoa que está visitando passar pela revista íntima, não fazer sempre essa revista invertida? O preso, então, vai ter que sempre passar. Tem que fazer isso, porque tem que ver se o preso pegou algum objeto logo depois que visitou, que ele foi visitado. Acho que seria a forma mais adequada, até porque o preso, eu fico imaginando, eu não sei como é tanto essa dinâmica, mas ele não teria nem como esconder tão rápido, né, esse objeto que a pessoa trouxe, às vezes, nas suas cavidades íntimas, ele não teria a oportunidade de também fazer a mesma coisa antes dele sofrer essa revista íntima. Então, eu acho que essa revista invertida devia acontecer em todos os casos. Seria uma solução, acho até melhor, a meu ver. Uma opinião. Percúria, que com imensa boa vontade do relator, ministro Luiz Edson Fachin, a quem cumprimento, e a participação de todos os integrantes do tribunal, nós conseguimos construir nessa questão complexa, delicada e muito importante nessa fronteira dos direitos humanos com a segurança pública. Uma pequena dúvida na proclamação do resultado. Por quê? Porque é um recurso do Ministério Público em razão de o Superior Tribunal de Justiça ter assentado que a revista íntima de visitantes do estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, etc. e tal, a prova ela é ilícita tucu. Foi isso que decidiu lá. O que ocorre? Se nós estamos dizendo que essa novel decisão tem efeitos prospectivos, nós estamos anulando as provas obtidas com a revista íntima antes dessa proclamação, antes dessa configuração, não é? Perfeita a colocação do ministro. Ele trouxe justamente o ponto que eu tinha levantado. Porque eles, no caso concreto, estavam negando provimento ao recurso do Ministério Público, anulando uma prova que tinha sido obtida por meio da revista íntima, considerando essa prova ilícita. E na tese do precedente está falando que existe uma modulação puramente prospectiva para falar que esse julgamento só vai valer para os casos futuros. Só que está se aplicando esse entendimento desse precedente para o caso que deu origem a esse julgamento, mas que é um caso que teve início antes desse julgamento. Então, se a gente está falando de uma modulação prospectiva, e aí pode ser que se você não é operador do direito, e mesmo operadores do direito não sabem muito bem essa questão de modulação, e eu recomendo que você estude isso, porque é um tema, eu sou apaixonada por esse tema, e é muito importante, porque basicamente você fala assim, da mesma forma que uma lei, ela em regra, não retroage no tempo, o julgamento dos tribunais superiores, quando eles formam os precedentes, também não pode retroagir no tempo, porque, como eu sempre falo, né, no começo dos vídeos, para o jurisdicionado, às vezes é mais importante saber como a lei está sendo interpretada num caso concreto do que o que diz a lei lá no código. Porque é a interpretação que também gera uma pauta de conduta a ser seguida.
Então, da mesma forma que a lei não pode retroagir, os entendimentos do STF, do STJ em série de precedentes também não pode retroagir. Só que o ministro apontou muito bem, tá retroagindo, porque a gente está considerando ilícita uma prova que até então a revista íntima não era considerado um meio de prova ilícito, ele era feito e era aceito, as provas decorrentes da revista íntima eram aceitas, as pessoas eram condenadas com base nessas provas. Então, por que no caso dessa pessoa a gente está considerando essa prova ilícita? Então, muito boa a colocação dele. Judicialmente. Portanto, exatamente isso. A decisão tem efeitos prospectivos, mas nós não estamos invalidando o que já tenha sido decidido. E aqui já era uma decisão, já em instância do Superior Tribunal de Justiça, que está alinhada com a nossa posição. Ou seja, o que não tenha sido judicializado, a decisão é prospectiva, mas como nós sempre fazemos, o que já foi judicializado, mas ainda o que já tenha decisão favorável, aí nós não vamos invalidar. Exato. Agora, a minha preocupação qual é? É que, suponhamos que há uns 2 anos atrás foi realizada uma revista íntima, eu não me lembrei disso na hora, quero até dizer, apresentar minhas coisas, não me lembrei disso na hora. Mas, por exemplo, as revistas íntimas foram realizadas e ainda não acabou. Ontem foram realizadas visitas íntimas. Então, como que seria a nossa modulação dessas questões? Presidente Vossa Excelência, me permite, apenas contribuindo para essa elucidação. Do ponto de vista concreto, além de chancelar a decisão, que nesse caso vai redundar na absolvição, há outros fundamentos que conduziriam o mesmo resultado concreto que, aliás, no caso concreto. Quanto à tese em si, os efeitos prospectivos correspondem a dizer que a dimensão do que estamos a fixar aqui não altera as decisões até então levadas a efeito. Portanto, nesse caso, é uma decisão que concluiu pela licitude. Se tivesse sido uma decisão que houvesse concluído... Então, mas você vê que tá falando, bom, os efeitos prospectivos nesse caso é só para o que vai vir a ser julgado. O que já foi julgado, mesmo que em algum caso a prova tenha sido considerada ilícita ou lícita, a gente não vai mudar o resultado com base nisso. Só que às vezes um caso que ainda vai ser julgado, que aconteceu nessa mesma época desses casos que já foram resolvidos, vai ter um resultado diferente. Então, a gente acaba, quando a gente não aplica a modulação da forma que eu entendo que é a correta, a gente acaba tendo uma desigualdade na prática. Porque se a gente aplica a modulação e fala, ó, a gente tá alterando o entendimento agora e não vai valer para o passado. Então, aí não pode ter ação rescisória. Mas se aplica para o passado, aí pode ter ação rescisória para pessoas que foram eventualmente condenadas com base numa revista íntima, consigam que a pena seja, que a condenação seja anulada, enfim. E nesse caso não vai acontecer. Então, a pessoa vai ter dado sorte do caso dela ter sido julgado antes e não depois. E não realmente falando, olha, a partir desse julgamento vai ser desse jeito. Mas todos os casos anteriores, como a gente não considerava a revista íntima tendo uma presunção de ilicitude, aí os casos têm que ser julgados considerando que a revista íntima ela não é vexatória e pode ser realizada. Enfim, ele está falando que no caso concreto, pelo jeito, existia indícios de que realmente a revista íntima foi uma revista vexatória, então isso também já levaria à ilicitude. Mas é uma questão muito interessante processual que o ministro trouxe, que... Perfeita a colocação dele, perfeita. Concluído pela licitude e não pela ilicitude, essa decisão também seria mantida pela deliberação que aqui tem. Ou seja, nós estamos projetando os efeitos e não para frente, e não, obviamente, recuperando a eficácia da decisão. Creio que a preocupação de Vossa Excelência, ministro Fux, está muito bem exposta e bem agasalhada nessa dimensão prospectiva. Ministro Fachin, acho que o questionamento do ministro Fux, e eu compartilho, é sobre o caso concreto. Ministro Flávio Dino, a ponta da bancada à direita. Da prova, e porque isso altera o caso concreto, pelo que eu entendi. Mas o recurso, nesse caso, veio do Ministério Público, que se votava contra o reconhecimento da ilicitude da prova. E Vossa Excelência está votando, no caso... Pelo não provimento do recurso. Certo. Porque aí seria incongruente, nós decidimos uma tese e retroagimos em desfavor do réu. Seria de uma incoerência. Mas no caso concreto, presidente... No caso concreto, presidente, eu divirjo do eminente relator e voto pelo provimento do RE, porque se é prospectiva, a prova não é ilícita. Essa é a minha percepção. Exato. Mas tradicionalmente aqui, Perfeita a toco colocação já fiz do isso mais de uma ministro. vez em casos tributários, sobretudo, nós ressalvamos das nossas decisões os casos judicializados. Sim. E mais ainda quando tem a decisão, e nesse caso, já uma decisão na É que os casos judicializados não tem que ser esse o parâmetro para modulação. Porque aí a gente vai estar permitindo que pessoas que estejam na mesma situação sejam tratadas de forma desigual. Então, quem já judicializou é julgada de um jeito e quem vai se judicializar só depois, mas está numa mesma situação, vai ser julgado de outra forma.
Esse é o grande problema de não aplicar a modulação puramente prospectiva só para as causas de pedir que tiverem nascido já sob a égide desse novo entendimento. É o que eu defendo até num artigo que eu escrevi para a Repro sobre a modulação. É um tema que eu amo e realmente vale a discussão. Instância semifinal, que é o STJ. Mas houve o recurso extraordinário, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, peço que o relator me corrija. O recurso extraordinário questiona exatamente a declaração da licitude, presidente, só um minuto, da licitude e da ilicitude da prova. E aí, nesse caso concreto, como nós estamos dizendo que o efeito é prospectivo, eu creio que são duas temáticas diferentes. No caso concreto, eu creio que não há elementos, pelo menos na minha percepção, para declarar a ilicitude da prova. Mas, ministro Flávio Dino, veja, nós estaríamos retroagindo a nossa tese, que deu efeitos prospectivos, para, contrariando a nossa tese, condenarmos uma pessoa. Permite, presidente? Claro. Ministro Alexandre de porque Moraes uma também, pessoa que à foi direita. condenada, pensa, uma pessoa que foi condenada com base na consideração de que a prova obtida por meio da revista íntima é lícita, ela vai falar, ué, por que eu fui condenada, então? E a pessoa que teve a sorte do caso dela ser utilizada como paradigma para o julgamento e para a formação desse precedente, não foi. Porque eu que fui condenada com base na revista íntima não posso ter o direito também de deixar de ser. A pessoa vai se sentir lesada, porque ela não está sendo tratada de forma igual. Imagina uma pessoa na mesma situação que essa mulher que tinha sido condenada por conta da revista íntima, com 96 gramas de maconha. Pensa a mesma pessoa com o mesmo tanto da mesma droga. E ela vai se sentir totalmente lesada. Então, eu concordo plenamente com o ministro Flávio Dino, nesse caso. Foi dito pelo ministro Fux e pelo ministro Flávio Dino, pelo seguinte, até esse julgamento jamais foi considerado ilícito a prova produzida a partir da revista íntima, até porque a revista íntima não era permitida. Nós mantivemos essa permissão com alguns cuidados. Então, em tese, seria o caso de dar provimento ao recurso extraordinário. Ocorre, porém, e aí que me parece que foram dois motivos pelos quais houve a nulidade. Exatamente. Uma revista íntima que eu afasto, mas o outro foi o interrogatório ter sido realizado antes das testemunhas. Então aí o ministro Alexandre de Moraes, ele falou, não, mas no caso dela, ela não tinha sido, ela deixou de ser condenada por outro motivo também, não só a questão da suposta ilicitude da revista íntima. Então, ele falou, não, tudo bem, nesse caso, então, ok, não se dá provimento do recurso extraordinário do Ministério Público, mas com base nesse outro fundamento e não no fundamento de que a revista íntima é ilícita. Quem permite, veja, no acórdão do STJ, ficou claro que a existência de anterior informação anônima, dando conta de que a ré tentaria entrar com drogas no estabelecimento prisional, indica o dispêndio de maior atenção das autoridades policiais e dos agentes penitenciários apelantes. Na nossa tese, hoje aprovada, nós admitimos como suspeita a denúncia anônima. Por isso que, nesse caso, e aqui é a minha última intervenção, eu afasto a ilicitude da prova pela revista. Fico só na questão do interrogatório, porque, presidente, aqui não é nem questão do Ministério Público ter que provar. A matéria em conteste no Superior Tribunal de Justiça de que havia denúncia anônima anterior. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Fachin. Alguém diverge da negativa de provimento? Senhor presidente, eu peço apenas que registre a ressalva, que é negando provimento, acompanhe com ressalva apenas pelo fundamento atinente ao interrogatório. Eu também. O ministro Fachin, ao negar provimento, disse alguma coisa diferente? Eu estou propondo a negativa de provimento. Bom. O fundamento do voto está no fundamento do meu voto, a adoção dos dois motivos. Portanto, tanto a inversão dos depoimentos na ocasião do interrogatório, quanto a revista íntima, que foi chancelada como ilícita pelo acórdão recorrido. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com a ressalva dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Pode inserir, perdão, ministro. E do ministro Fux, quanto à ilicitude da revista íntima. Sala dos três, nesse excelente. caso eu também já... Gente, então é isso, analisamos juntos, a gente assistiu ao término desse julgamento, já tinha sido iniciado, então hoje não foi um julgamento de muitos debates, mas o que eu queria chamar a atenção é justamente o que eu falei no começo do vídeo. As teses, né, porque são vários enunciados que foram colocados nessa tese, ela acabou que, a meu ver, e com todo respeito, não definiu muita coisa, porque uma hora, não sei se isso vai aparecer no vídeo que eu vou depois cortar para não ficar muito longo, mas o ministro Alexandre de Moraes até fala, olha, a gente não decidiu que a revista íntima é ilícita por si só, a gente definiu alguns parâmetros para que ela não seja considerada vexatória e que ela só ocorra excepcionalmente. Então, não foi que a revista íntima acabou, ela vai continuar acontecendo quando necessário, mas a gente vai ver na prática como que também isso vai acontecer a partir de agora, porque eu acho também que vai ter um receio, sim, para que isso seja feito por parte dos agentes penitenciários e tudo mais. E
E é o problema, esse é o problema da gente ir pela tentativa de já definir muita coisa que está muito além do caso concreto, tá? Mas vejam que no fim, então, não é que acabou a revista íntima, o STF proibiu a revista íntima, definiu alguns parâmetros que são importantes, sim, para a revista íntima, quando necessário, ela ser feita da forma mais digna possível para a pessoa que está sendo revistada e também para o agente penitenciário, para o profissional que está fazendo aquela revista íntima, né, para todo mundo. E é isso, acho que eu trouxe algumas reflexões enquanto eu fui reagindo às falas dos ministros, que eu espero que ajude de alguma forma a sua análise desse caso, que você então forme a sua própria opinião com base no que a gente viu aqui, tanto no vídeo de hoje quanto no vídeo que eu já tinha reagido a um dos debates dos ministros sobre esse tema. E espero que você tenha entendido que não é que acabou a revista íntima, a STF não proibiu a revista íntima de forma alguma, tá? Ela não falou, ó, de forma alguma não pode acontecer nunca mais, não foi isso. Definiu alguns parâmetros, também tem o problema da subjetividade desses parâmetros. Então, na prática, a gente ainda vai ter muito problema. Esse é o ponto. Na prática, a gente ainda vai ver muita discussão. Se a prova foi mesmo ilícita, se não foi, se atendeu aos parâmetros, se não atendeu, quais são esses parâmetros efetivamente na prática, e não só com esses termos um pouco mais subjetivos, que dá muita margem para interpretação. Então, a gente ainda vai ver muita discussão, eu acredito, acerca desse tema da revista íntima dos visitantes de presos no presídio. E termino também falando que o melhor para mim seria fazer aquela revista invertida. Então, o preso sempre passar pela revista íntima depois de uma visita, até porque se ele recebeu algum objeto ilícito e pretendia levar isso para sua cela, enfim, já vai ser interrompido aquilo naquele momento, tá? Mas é isso, espero que tenha gostado, que tenha entendido. Com quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários, deixa também suas opiniões, suas críticas e sugestões também de outros temas que você gostaria de me ver analisando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.